estão todos? Torço para que bem, em paz. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honra a teu pai e a tua mãe. Que Jesus nos envolva, nos guie, nos abençoe durante essa conversa, para que nós estejamos com o nosso coração aberto, para ouvir, para falar, e que a gente possa ir aprendendo, que a gente se sinta convidado a pensar sobre esse tema. Eu vou ler só o comecinho do capítulo. Piedade filial. O mandamento honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades. Todos somos filhos, todos nascemos para vivenciar este aprendizado neste momento encarnado. Todos nós, de alguma forma, temos nosso pai e a nossa mãe. Pessoas importantes, que nem sempre são os mesmos que nos geraram, que são pessoas que estão conosco, nos auxiliando, desde a tenra idade. É importante a gente pensar nessa construção, porque nem todas as famílias são certinhas, nem sempre o pai ou a mãe estão ali por perto, mas de alguma forma existe alguém no nosso caminho que nos acompanhou desde os primeiros passos, que de alguma forma nos auxiliou, nos alimentou, cuidou da gente quando nós estávamos doentes, que se preocupou quando a gente saía e ficava até mais tarde antes de chegar em casa, que nos ouviu, que nos fortaleceu, que nos chamou atenção muitas vezes, que nos mostrou de alguma forma que aquilo que a gente estava fazendo não era o que nós deveríamos fazer, que do seu jeito, que dentro do seu olhar, da sua vivência, da sua experiência, nos quis o melhor. Honra a teu pai e a tua mãe. Principalmente se nascemos deles, porque nos deram a oportunidade de estarmos reencarnados aqui neste momento, que nos deram a oportunidade de estarmos aprendendo e evoluindo enquanto espírito eternos que somos. Pessoas importantes que acompanham o nosso pensamento desde sempre. Por isso, desta importância de os assistirmos, principalmente na velhice, de os respeitarmos, de estarmos juntos deles. Conheço histórias de famílias que já fez o que tinha que fazer, aí deixa num cantinho, num quartinho, ou então deixo num asilo, numa instituição, ou então às vezes eu vivo a minha vida e de vez em quando eu me lembro, converso, ou muitas vezes simplesmente passo. Olha o convite inicial.
que nós precisamos amar o nosso pai e a nossa mãe, porque eles são o começo deste momento reencarnatório. Como eu posso amar outras pessoas se eu não respeito aquele que está comigo desde o começo, nesta encarnação, e muitas vezes em outras? Kardec ele é muito incisivo no começo do capítulo, falando desta importância, deste cuidado, deste olhar para aqueles que nos deram a oportunidade de estarmos aqui, para aqueles que nos cuidaram desde pequenos, para que a gente não permita que o nosso egoísmo, que o nosso orgulho os desassistam, principalmente na sua velhice. Responsabilidade nossa, enquanto filhos. Às vezes a gente gostaria de poder fazer mais, mas o trabalho, a vida agitada, as dificuldades financeiras muitas vezes, ai, poxa, eu queria poder fazer mais pelos meus pais, mas as questões materiais, elas são importantes, mas não tão importantes quanto o nosso respeito, quanto o nosso carinho, quanto o nosso desejo de que estejam bem. Daquele momento que a gente para e escuta o que eles têm para dizer, mesmo que seja das dores aqui e ali, mas é importante para eles serem ouvidos. Neste momento a gente se desprende da gente mesmo e a gente honra e respeita nossos pais. Kardec vai continuar o capítulo pegando um trecho da vida de Jesus, em que ele está com um grupo de pessoas necessitadas, e chegam, os seus familiares, a mãe acompanhada dos irmãos, e os discípulos: olha, Jesus, a sua mãe está lá fora, ela quer que você vá, os seus irmãos. Aí Jesus, que está ali junto daquelas outras pessoas que estão atentas, ouvindo o que ele tem a dizer, com o coração aberto, necessitadas de tantas coisas. Jesus diz aos seus discípulos: mas quem são meus irmãos e minha mãe? De repente, da gente ouvir isso de Jesus, nossa, mas como é que ele fala isso, né? Mas ele não fala da importância de nós honrarmos pai e mãe. Por que será que Jesus diz isso? Daí a continuidade do capítulo, quando Kardec primeiro diz que muitas traduções foram feitas da Bíblia, que a gente não tem certeza das palavras que foram ditas, né? E de que forma de entendimento para chegar nessa questão. Mas ele também vai falar de algo importante, que o Espiritismo traz à luz. Quem são meus irmãos, meu pai e minha mãe? Será que são somente aqueles que me trouxeram a vida e que convivem consanguinamente comigo? Ou será que são aqueles de coração aberto, próximos de mim, e aos quais eu também sinto uma profunda alegria de estar junto deles? Será que são só os laços de sangue que valem a pena serem observados nesta vida, né, em que nós nos encontramos? Existem muitas vezes laços que nós construímos, pessoas que nós encontramos, que o nosso coração fica feliz de saber que está ali, que se sente seguro, acolhido dentro das nossas necessidades, das nossas perspectivas.
que não tem o laço consanguíneo, mas que tem outros laços que nos prendem, que nos envolvem. Jesus estava num grupo de coração totalmente aberto, ouvindo naquele momento. Diferente até dos seus irmãos, como consta no Evangelho de registros, né? Que não respeitavam a pessoa de Jesus, que eram indiferentes a ele até. Então Jesus ele vai abrir um leque. Quem são meus pais e meus irmãos? Só os que têm ligação consanguínea? Ou aqueles que estão juntos de mim, com o seu coração aberto? Aqueles que eu sinto alegria em estar próximo e que eu percebo que transmito também isto. E este sentimento de amor, de carinho, nos une. Será que são só os meus pais, como a gente conversou lá no início, né? Aqueles que estão conosco, que nos cuidam, que nos olham, que nos mantém um parentesco que não é físico, mas é espiritual. Dessas ligações de encarnações e encarnações que nós reencontramos. Quem são meus pais e meus irmãos? Se não todos, no dia que nós aprendermos a abrir os nossos corações e estivermos em paz, em harmonia, em ligação com todos aqueles espíritos que são iguais a nós, filhos de Deus. Mas uma das partes mais gostosas deste capítulo e que eu convido a todos que tirem um tempinho para ler, está nas instruções dos Espíritos, quando o Santo Agostinho fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. É um texto lindo, que eu não me sinto nem próximo de tentar falar, argumentar na doçura de Santo Agostinho, mas que eu vou comentar um pouquinho. Vou ler um trechinho. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano, desta ingratidão com relação aos nossos pais. Mas aí ele vem conversar com a gente. Hoje nós somos filhos, muitas vezes já pais. Mas não é só nesta encarnação que nós estamos nesta posição, mas que em outras encarnações nós já fomos filhos e pais. E como seres imperfeitos que somos, durante as nossas encarnações, nós cometemos erros que geram um aprendizado, mas que para que esse aprendizado aconteça, há o sofrimento, na maioria das vezes. Nós precisamos aprender a aprender com amor, mas ainda somos imperfeitos. E acabamos, no decorrer das nossas encarnações, criando desafetos, mágoas, remorsos, indiferenças. E isto, nas nossas reencarnações, nós reencontramos, na maioria das vezes,
em nossos próprios lares, com os nossos familiares, seja na condição de pais, seja na condição de filhos. O que parece difícil passa a se tornar um bem quando nós tiramos do nosso coração o nosso sentimento de orgulho, o nosso sentimento de egoísmo e o nosso sentimento de vaidade e nos abrimos ao amor que nos convida a Jesus. Esse amor fraterno que nos liga, neste amor que é caridade, neste amor que perdoa, que entende, que compreende. A maior parte dos desafetos estão nos nossos lares, na relação pais e filhos. Mas olha que oportunidade bendita de aprendizado e de construção a partir disso. Vivenciar a piedade filial é ir aos poucos, nos permitindo este nosso aprimoramento enquanto espírito. Pais, mães, não são perfeitos. Filhos, nós não somos perfeitos. Nós temos nossas limitações. Mas quando nós nos permitimos, quando nós abrimos os nossos corações, nós procuramos nos aceitar, nos compreender, sermos tolerantes, indulgentes, nós estamos vivenciando a piedade filial, nós estamos vivenciando a experiência de paz. Santo Agostinho, ele vai um pouco além disso, ele vai nos pedir a compreensão com relação a este papel de pais e de filhos e da importância de entendermos que somos seres reencarnantes e que é no lar, no culto doméstico, que vamos vivenciar as maiores provas, que vamos ter as maiores oportunidades de nos redimirmos de situações antigas, de aprendermos com elas e de evoluirmos enquanto espíritos. A piedade filial, ela é um convite para que a gente tire aquilo que não é bom de dentro de nós e vivenciemos o amor ensinado por Jesus. Amemos os nossos pais, cuidemos deles, mesmo dentro de todas as imperfeições. É a oportunidade que nós temos de construir e criar laços que não serão apenas consanguíneos, mas espirituais, e que não vão durar apenas nesta encarnação, mas por toda a nossa eternidade. Confiemos em Jesus, no amor, e abramos os nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos guie. Obrigada pelo carinho e que a gente possa estar conversando sempre. Fiquemos em paz e no amor.